Muito boa tarde, pessoal. Aqui é Rafael Martins. Prazer estar aqui com vocês hoje. De antemão, já agradeço aí pelo tempo, pela disponibilidade de todos vocês. Eu estou aqui hoje com o Dr. Rômulo Martins. Apesar do mesmo sobrenome, não somos parentes. O Rômulo, ele é advogado societário e tributarista, um grande parceiro aqui do Grupo Avin. E a ideia aqui hoje, pessoal, é a gente trazer um pouco desse contexto de reforma tributária para a nossa realidade aqui de planejamento financeiro e patrimonial, tá? Rômulo, por favor, faça as honras, se apresente aí para a gente já dar início aqui ao conteúdo. Olá, Rafa. Tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos discutir esse tema que é um tema espinhoso e que com diversas novidades, né? Cada dia que se acorda tem uma questão diferente, algo que impacta o patrimônio de uma forma geral. Então, espero hoje a gente poder contribuir bastante na nossa conversa aqui. Legal. É isso aí, vamos lá. Luquinhas, boa. Pessoal, me permitam fazer uma parte institucional breve aqui. O Luquinhas, está tendo um retorno aqui no meu ouvido. Me permitam fazer uma parte institucional aqui breve, tá? Com relação ao Grupo Avin. Muitos dos que estão aqui presentes são nossos clientes, amigos, parceiros de negócio, e para eventualmente aqueles que ainda não conhecem a estrutura, de forma bem breve aqui, eu quero contextualizá-los um pouco do que é o Grupo Avin e como estamos organizados hoje, tá? Atualmente, nós iniciamos nossas atividades ali em 2012, né? Na época como uma assessoria de investimentos. Esse continua sendo o nosso investimentos, né? Continua sendo o nosso core business, o nosso DNA, apesar de que atualmente nós temos algumas outras verticais, dentre elas o nosso próprio Multifamily Office, a nossa vertical de Wealth Planning, que inclusive o conteúdo aqui hoje é uma matéria inerente aí dessa área de negócio. Temos aqui toda a parte de banking, de investment banking, soluções corporativas e um ecossistema bem completo aí para atender os nossos clientes, que fomos demandados ao longo do tempo de atender de maneira mais holística, de forma mais ampla, as necessidades dos nossos clientes, que não se resumiam apenas a uma gestão de portfólio, né? Atualmente nós estamos aí com um pouco mais de 14 bilhões sob gestão, já são mais de 200 profissionais atuando aí em várias capitais aqui no Brasil, e o que mais nos enche de orgulho aí, que já são aproximadamente 23 mil clientes assessorados, tá? Bom, entrando aqui na área de Wealth Planning, que é, de novo, né, uma das nossas verticais aqui e que é a área que está trazendo esse conteúdo aqui para vocês, de forma bem introdutória também, o nosso escopo de trabalho aqui enquanto Wealth Planning, que tem esse nome em inglês aí, mas nada mais é do que o planejamento patrimonial. O nosso trabalho ele consiste em três pilares fundamentais e essenciais, tá? O primeiro deles é a proteção do patrimônio dos nossos clientes. E quando eu digo proteção, é a proteção não apenas dos investimentos propriamente ditos, mas também proteção das relações societárias, proteção do patrimônio, proteção dos núcleos familiares. Utilizamos de estruturas financeiras e jurídicas, né, para separar o máximo possível daquilo que eventualmente representa risco daquilo que é o patrimônio da família. Temos a nossa segunda vertical, que é a vertical de eficiência tributária. Acho que o momento é extremamente oportuno, né, para a gente falar sobre eficiência tributária. Estamos no olho do furacão, no cerne de uma das mais estruturais reformas tributárias aqui do país, e o momento é muito oportuno, seja para aquelas famílias que já possuem alguma estrutura patrimonial, para revisitar essas estruturas e assegurar de que elas continuam eficientes pela perspectiva tributária mesmo pós-reforma, e para aquelas famílias que eventualmente ainda não possuem uma estrutura patrimonial melhor organizada, para já instituir isso, considerando as mudanças também previstas na reforma. E por último, não menos importante, o pilar aí de planejamento sucessório, de sucessão, né, que também foi uma matéria fortemente impactada aí na reforma tributária, e para aquelas famílias que desejam de fato perpetuar o patrimônio, essa passagem do bastão, esse momento da sucessão, ele se tornou um ponto tão crítico na formação do patrimônio quanto a própria fase de acumulação.
dado o custo que representa hoje um não planejamento sucessório. Então, naturalmente, o nosso trabalho aqui, quando a gente atende uma família, um grupo familiar, um grupo econômico, normalmente somos demandados para ter um foco maior em um desses três pilares, mas obviamente o resultado desse trabalho acaba agregando valor nos outros dois pilares também. Existe uma correlação muito forte entre esses temas, tá ok? E é bem sobre isso aí que nós vamos falar hoje. Aqui, pessoal, nós tentamos resumir alguns dos impactos que já ocorreram na reforma tributária, sempre por essa perspectiva de patrimônio, tá? Obviamente, a reforma tributária ela é muito mais ampla do que isso, mas limitando esse olhar aos impactos no nosso patrimônio, esses foram os principais marcos e a ideia aqui hoje é que a gente trate com um pouco mais de profundidade aí cada um deles, né? Bom, nós tivemos ali no final de 2023 a aprovação e a publicação da Lei 14.754, que foi o grande start aí da reforma tributária, né? E os primeiros eventos ali que nós percebemos, e esses inclusive já são leis aprovadas e texto publicado, o primeiro evento ali quem tem alguma estrutura fora do país ou ativos fora do país, em março, abril desse ano, já precisou apresentar para a Receita Federal a declaração de ajuste anual, ofertar para a Receita o patrimônio alocado lá fora, já considerando a tributação da nova regra, né? Então, esse foi o primeiro importante movimento aí da reforma tributária. Só recapitulando, até então, os ativos alocados fora do país, eles não eram tributados aqui no Brasil até que houvesse a disponibilidade desses recursos na pessoa física, e agora esses ativos anualmente eles precisam ser apresentados para a Receita para uma tributação de 15% sobre o resultado positivo aí, seja do portfólio ou seja no caso de entidades controladas, o resultado positivo contábil dessas empresas. Então, desde do início ali de 2024, as offshores e os investimentos fora do país, eles passaram a sofrer essa tributação anual, ok? Quase que em ato contínuo ali, a gente teve também uma mudança, que foi com relação à tributação dos fundos exclusivos, e talvez você se lembre, né, o pretexto ali, a premissa ali de tributar os fundos exclusivos, inclusive foi um apelido dado a essa lei na época, que era a tributação das grandes fortunas, né? Os fundos exclusivos também passaram a sofrer a tributação de acordo com o sistema de come-cotas, né, que ocorre 2 vezes por ano, e essa até então também era uma estrutura onde o diferimento tributário existia quase que eternamente, né? Enquanto não houvesse a disponibilidade do recurso nas pessoas físicas, a gente imagine que a gente tinha uma estrutura onde uma pessoa jurídica, onde pudéssemos ter uma gestão profissional dos nossos ativos. Por se tratar de uma pessoa jurídica, tínhamos ali condições de termos regras de governança, fazer um trabalho de sucessão mais estruturado, mais organizado por meio das cotas dessa pessoa jurídica, desse fundo exclusivo, e a gente não sofria tributação nesse fundo, né? Então, reparem que como que os instrumentos de planejamento sucessório, como que, com o passar do tempo, essas estruturas elas vão se afunilando, né? E a gente tem acesso a cada vez menos estruturas de planejamento sucessório. Quando eu falo menos estruturas, é pela perspectiva da isenção de imposto do que a gente tinha no passado. Depois nós tivemos aí que é o grande cerne aí da reforma tributária, que é a nova metodologia de tributação pela perspectiva do consumo. E aqui, pessoal, nesse evento, nesse momento nosso, nós vamos focar a tributação do consumo, principalmente na atividade imobiliária, que é algo que impacta também de forma muito direta os nossos clientes. O que impacta para quem exerce atividade imobiliária a nova metodologia de tributação pelo consumo, que basicamente é a substituição dos 4 atuais impostos de consumo, né, ICMS, ISS, PIS e COFINS, pelos 2 novos impostos únicos, IBS e CBS, e quais serão os impactos práticos disso
para os nossos clientes aqui, quem exerce atividade imobiliária também, ok? Mais recente, a gente teve aí a evolução do PL 108, né, que regulamenta com relação às questões do ITCMD, que é o imposto que incide sobre qualquer transmissão de patrimônio, né, seja essa transmissão por causa-mortes ou doação em vida, e isso impacta de forma direta o planejamento sucessório aqui das famílias. E por último, nós temos também o mais recente, o projeto de lei, o PL 1087, já desse ano de 2025, que traz a tributação dos dividendos e a criação do imposto de renda pessoa física mínimo, né, que a gente vai entrar um pouco nesse detalhe também. Com relação à linha do tempo, a linha do tempo aqui, Rômulo, tem algum ponto que você gostaria de acrescentar? Complementando, Rafael, o que você trouxe nessa linha do tempo, num curto espaço de tempo, e você falou que possivelmente nós estaríamos diante de uma das maiores movimentações, alterações tributárias, né? Eu ouso falar que, enfim, talvez Código Tributário Nacional, Constituição Federal, de fato, essa é a maior. Nós tivemos alguns ajustes nos tributos durante esse percurso desde a Constituição Federal, mas, de fato, essa linha que nós estamos vivendo aí desde 2023 é um impacto enorme. E você consegue enxergar de forma bem clara a atuação da reforma tributária em três pilares, né, que são basicamente os três pilares que a gente sempre analisa numa perspectiva tributária. O que é a operação, você trouxe ali do IBS, da CBS, operação, consumo, enfim, o termo que achar melhor, a gente tem uma substituição ali de alguns tributos que incidem sobre a operação de uma empresa. A gente vê também uma frente muito grande sobre a perspectiva de renda, que aí nós temos ali desde o reconhecimento, né, das offshores, das declarações de imposto de renda para fins de tributação, mesmo sem essa repatriação do recurso. Nós temos a questão do come cotas e estamos diante agora de tributação de dividendos, toda essa lógica. Então, nós temos operação, renda e patrimônio, que aí é o que a gente vê também uma movimentação muito grande na perspectiva de transferência de patrimônio, seja via causa-morte, seja via doação. Então, essa linha do tempo, ela vem navegando nesse mar aí, sempre atuando nessas três linhas. Você vê alterações que pegam a renda, alterações que pegam o consumo, a operação produção / consumo, e alterações que pegam o patrimônio, igual o ITCD, ITCMD, né? Então, você vê muito, muito claramente aí nessa linha. Perfeito, Rômulo. Então, pessoal, colocando a lupa aqui agora sobre cada um desses temas, e por favor, pessoal, sintam-se à vontade de colocarem as perguntas aí no chat. A ideia aqui é a gente fazer um momento interativo mesmo, tá? Com relação à tributação da renda, o que que nós tivemos? O PL 1087 é o PL que ele trouxe a isenção do imposto de renda total, zero de imposto de renda, para aquelas rendas até R$ 5.000 mensais e uma redução regressiva para aquelas rendas mensais até 7.350. E sempre quando apresenta-se um projeto de lei em que, de alguma forma, em alguma medida, reduz a arrecadação, seja principalmente da União, obrigatoriamente esse projeto ele precisa trazer uma contrapartida. E a contrapartida com relação ao 1087 foi a tributação dos dividendos, que está dentro de uma lógica de uma tributação mínima do imposto de renda, o IRPF-M, né, o imposto de renda mínimo. E qual que é a lógica aqui? Basicamente, nós temos que pessoas jurídicas que pagam dividendos de valores acima de R$ 50.000 para uma mesma pessoa física, mensais, passam a ter uma retenção na fonte de 10%. E daí são somadas todas as rendas, com exceção de alguns ativos que não compõem essa base de cálculo, e aqui nós estamos falando principalmente dos ativos isentos, né, CRI, CRA, debêntures incentivadas, LCI e LCA, os ativos isentos, ganhos de capital, exceto em operações em bolsa, herança, doação, poupança, etc. Esses ativos são as exceções que não compõem essa base de cálculo, mas o fato é
toda essa base de cálculo ela vai ser submetida àquela uma alíquota de imposto de renda que ela começa a partir de R$ 600.000 e ela é progressiva até 10% para aquelas rendas anuais acima de 1,2 milhões de reais. Então, na prática, a tributação mínima ela chega em 10% para aquelas rendas acima de 1,2 milhões de reais, ok? E rendas inferiores aos 600 mil por ano, para essas rendas não se aplica o imposto de renda mínimo, ok? Então, uma vez que identificamos qual que é a base, né, soma-se todas as rendas que nós recebemos, excluímos aquelas rendas que são consideradas como exclusões. De forma bem didática aqui, podemos considerar principalmente os ativos isentos. Sobre essa base de cálculo, a gente aplica a tributação referente entre 0 a 10%, a gente aplica essa base de cálculo. E, sobre esse resultado, nós temos algumas deduções que também são permitidas. Quais deduções? O imposto de renda devido na declaração de ajuste anual, aqueles 10% que foram retidos no pagamento, que foram retidos na fonte no pagamento de dividendos também são deduções permitidas. E o IR pago nas aplicações financeiras no exterior e na offshore, que já é uma consequência um dos primeiros movimentos ali da reforma tributária, esse IR pago seja pela entidade controlada ou pelas aplicações detidas direto pela pessoa física, também são deduções permitidas, ok? E um ponto importante é que existe um fator de redutor aí dessa alíquota quando a tributação combinada de pessoa jurídica, que é IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, somadas à tributação sobre a renda da pessoa física, se isso ultrapassa os 34%, existe a restituição dessa diferença na pessoa física. Ok? Rômulo, se você quiser comentar um pouco sobre isso, de repente até trazer algum exemplo prático, eu acho que seria interessante, porque como é um projeto mais recente, talvez seja ainda objeto de bastante dúvida para as pessoas. Perfeito, Rafael. Igual você colocou, um projeto de lei que vem atrelado à perspectiva de aumento da base de cálculo de redução do imposto de renda sobre salariado, então ele tem um apelo político muito grande. E a lógica por trás disso, estou abrindo mão de uma arrecadação e vou buscar arrecadação de outros lados, né, de outras fontes, para compensar o outro. Essa questão da tributação de dividendos não é uma discussão recente, a gente já vem analisando e discutindo isso há muito tempo aqui no Brasil. Só que quando se lê o projeto de lei e vê a forma como ele foi feito e desenhado, a percepção que nós temos em geral é que, de fato, ele foi feito muito às pressas, com uma perspectiva de compensação. E, a partir disso daí, ele gera muitas dúvidas, até de aplicabilidade, e na perspectiva de como é que vai se aplicar. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vou trazer um exemplo, eu estava sentado com alguns clientes que são uma família que detém o controle de uma empresa, a família detém o controle da empresa, mas essa empresa ela é uma empresa de capital aberto, com capital mais um pouco pulverizado, ele não é muito pulverizado, então o controle continua na mão da família. E por que eu estou trazendo isso? Na perspectiva até de como que trataríamos o saldo de dividendos, de lucros acumulados, porque desde 1996 nós não temos tributação de dividendos. Então, várias empresas acumularam saldo de caixa, saldo de lucro, porém que não necessariamente casado com saldo de caixa, e como é que seria tratado na perspectiva até dessa tributação de dividendos. Esse é um ponto, por exemplo, que já gera muita discussão. Por quê? Porque o que o projeto de lei fala? Né? Ele fala, olha, se você deliberar a distribuição desse dividendo até 31 de 12 de 2025, pagar até 2028, esse saldo continua isento, como era os dividendos até agora, né? Porque ainda nós estamos num projeto de lei. Só que na hora que você leva isso para um cenário de uma empresa de capital aberto, de uma empresa que tem um procedimento de auditoria, um procedimento de governança, é muito mais complexo você deliberar a distribuição desse dividendo num curto espaço de tempo,
principalmente que nós estamos hoje em 29/10, como é que eu vou deliberar a distribuição desses dividendos até o final do ano, principalmente dos dividendos ocorridos em 2025, por mais que eu pague até 2028. Então, a legislação foi feita muito às pressas, é a nossa percepção, de uma forma geral, que vai gerar, na prática, principalmente quando a gente fala de corporações, de empresas com uma complexidade maior, uma difícil aplicabilidade. Então, a gente vem discutindo muito isso com os clientes. A perspectiva que a gente tem aí é com grande chance de aprovação. Então, o que eu falo para clientes que têm uma maior flexibilidade, empresas familiares que têm uma flexibilidade, olha, se organizem, vamos acreditar que isso vai ser aprovado aí, e uma vez aprovado, vamos trabalhar com o máximo de eficiência que a gente consegue, e depois, se houver necessidade de discussão jurídica, alguma coisa assim, a gente discute. Mas ela tem várias falhas nessa perspectiva jurídica, de análise e até de execução, tá, Rafael? Não só necessariamente na perspectiva jurídica. Eu queria trazer um outro ponto aqui, dessa que você colocou, da redutor do imposto tributação de PJ/PF. O que é essa lógica ali? Que também, olha, não, você recebe mais de 1.200.000 ano, mais 100 mil mês ali de média, ok, você vai tributar os 10% de dividendo na progressividade prevista na lei. Só que se a pessoa jurídica que te pagou esses dividendos tiver uma tributação, e pessoas jurídicas normais, que bancos e tudo tem uma tributação maior, mas vamos pegar as normais, de até 34%, você não tem necessidade de pagar esses dividendos. O que é isso na prática? Você tem que olhar para a operação da pessoa jurídica, ver a carga tributária dela. Se ela está numa carga tributária de 34%, mesmo que a pessoa receba mais de 1.200.000, não vai ter a tributação desses dividendos. Se ela tem 30%, a tributação é de 4%. Então, você tem esse ajuste também, levando em consideração a carga tributária da pessoa jurídica pagadora dos dividendos. Você falar só de uma empresa para um empresário que só distribui para ele, é uma análise relativamente simples. Mas quando você tem um complexo de empresas ali, bem discutível e bem de dificuldade de se analisar isso. E isso também vai em contramão com diversas outras coisas, por exemplo, a carga tributária de empresas que estão em região subsidiada, Zona Franca de Manaus, região do Sudão, Sudene, empresas que passaram por processo de fusões e aquisições e tem um benefício do ágio em decorrência dessas aquisições. Então, enfim, tem um mundo de discussões aí a respeito desse projeto de lei, da aplicabilidade dele. Por quê? Porque a gente viu que foi um movimento muito rápido e simplório pela complexidade do tema. Muito bom, Rômulo. Rômulo, chegaram algumas perguntas aqui no chat, e foram muitas, mas eu vou selecionar aqui algumas que estão diretamente relacionadas ao tema de tributação de dividendos, e acho que a gente pode ir matando por temas. Se a gente deixar só para o final aqui, a gente vai acabar obrigatoriamente tendo que misturar os temas aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta é se empresas do lucro presumido se aplica a mesma lógica da tributação. Sim, aplica a mesma lógica de tributação de dividendos, não tem nenhuma exclusão específica na legislação de empresas do lucro presumido. O que se tem de discussão também das empresas do lucro presumido atualmente, no momento, é o aumento do percentual de presunção das empresas do lucro presumido, o que no final você tem um aumento da carga tributária efetiva, né? Então, empresas a título de exemplo hoje, porque focar aqui no nosso tema, nós vamos falar do impacto em empresas que têm uma vocação de patrimonial imobiliário. A gente tem a compra e venda hoje uma carga efetiva de 6,73%, basicamente, e de 14,5% no caso de locação de imóveis. A perspectiva que a gente tem hoje é que isso vai aumentar, tá? Mas não vai chegar a 34%. Não chegando a 34%, a gente não tem essa carga efetiva. Não tendo essa carga efetiva, sim, nós vamos ter a tributação do dividendo, sim. Obrigado, Rômulo. Tem uma pergunta aqui do nosso
do nosso amigo e grande cliente Beni, que é o seguinte: suponhamos que eu tenha distribuição de lucro no valor de R$ 500.000 anuais, ok? Distribuição de lucro. E tenho aplicações financeiras isentas que me dão rendimentos isentos de R$ 600.000. Pela nova regra, entro na tributação de dividendos de 10%, ou seja, a aplicação financeira não entra. Rafael, igual você colocou nos seus slides, você tem as aplicações financeiras que não entram, é um rol que está lá na própria legislação. Então, só me engano, no slide anterior você colocou essas aplicações financeiras aí. Então, olha lá, tá aí. Ativos isentos, CRI, CRA, debêntures incentivados, LCI, LCA, lá tem as específicas. Então, bem, se as suas aplicações forem esses ativos aqui, eles não irão compor a base de cálculo Não dos compõe a tributos. base de cálculo. Também, não é aplicação financeira, tá? Mas é o juros sobre capital próprio. Hoje eu tenho o juros sobre capital próprio, que eu pago para o empresário, ele retém o dele 15%, ele recebe aquela renda como isento, e aquilo lhe gera uma despesa na minha pessoa jurídica, me dá uma pessoa jurídica do lucro real, me dá um ganho ali de aproximadamente 19%. Aí a discussão é, por ser uma renda paga da pessoa jurídica para a pessoa física e já tributada, tendo em vista que eu já tenho essa retenção dos 15%, se ela teria também a tributação do adicional dos 10%. Ao contrário das aplicações financeiras isentas, bem, que tem ali claramente que não entra, essa daí é uma bola bem dividida que eu acho que sim, o Estado vai querer que é crescente, mas a gente tem esse argumento de ser uma renda que é distribuída da pessoa jurídica para a pessoa física, já com uma retenção de tributo. Mas, se as suas aplicações estiverem dentro desses, voltando à sua pergunta, dentro desses ativos isentos, ali a gente não somaria, bem, e no seu caso seria somente os 600 mil dos dividendos. Perfeito, Rômulo. Tem uma pergunta do Sérgio Carmo aqui, que ela é bem interessante, e não é de fato de fácil compreensão quando a gente leu a íntegra do texto da lei. E a pergunta dele é a seguinte: como se aplica o redutor de IR pago pela PJ? O redutor do IR pago pela PJ é na lógica da que eu trouxe aqui, da carga tributária efetiva da PJ. Então, assim, de uma forma mais simplória aqui, mas só para entender a lógica, é aquele cálculo que eu falei. Vamos supor que o Rômulo para facilitar, o empresário de uma pessoa jurídica, eu sou o sócio dela ali, aquela pessoa jurídica está no lucro real e ela me distribui dividendos ali em torno de, vamos colocar, 500 mil mês. Então, eu estou bem acima ali dos 100 mil mês de perspectiva da tributação do dividendo, eu teria a alíquota de 10% na tributação de dividendo. Mas se eu analisar a carga tributária da minha pessoa jurídica pagadora dos dividendos e ela estiver pagando 34%, ou seja, ela já está no limite ali do imposto de renda e contribuição social, que é o 15% de imposto de renda, mais o adicional de 10 mais 9 de contribuição social, mesmo eu recebendo meus 500 mil, eu tenho esse redutor, ou seja, eu não teria a tributação do imposto de renda na distribuição dos dividendos. Ok, Rômulo, muito obrigado. Eu acho que a gente pode evoluir aqui para o próximo tema, que é o impacto da nova metodologia de tributação de consumo na atividade imobiliária. Aqui só uma breve introdução. Hoje nós temos que está aí na tela, nós temos essa estrutura dos impostos, os 4 impostos atuais, né? O ICMS e o ISS, que são de competência estadual e municipal, respectivamente, e o PIS e COFINS, que são de competência federal. Em alguns casos, né, o IPI, mais relacionado à indústria, aqui, também de competência federal. E qual que é a nova metodologia que ela começa, o novo sistema de tributação que ele começa a ser implementado agora em 2026? Existe uma fase de transição de 6 anos e a perspectiva é que em 2032 não existam mais os 4 impostos da estrutura tributária atual e apenas os 2 novos impostos únicos aí, que é o IBS
o Imposto sobre Bens e Serviços, né, de competência estadual e municipal, e o CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, esse, por sua vez, de competência federal. E a principal dúvida dos nossos clientes é o seguinte: como que isso vai impactar a minha atividade imobiliária, seja na alienação, seja na venda do imóvel ou no aluguel do imóvel, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica? Então vamos lá. Esse material aqui pode ser inclusive disponibilizado depois, tá, para consulta, e imagino que esses números aí estejam pequenos também na tela, mas não tem problema, vai ser tudo dito aqui. Hoje, uma pessoa física que exerce atividade, que aluga imóveis diretamente pela sua pessoa física, qual é a carga tributária que ela está sujeita? Teoricamente, ela deveria estar recolhendo 27,5% de imposto de renda. Ponto. Mais nada. E no caso da venda de imóvel, ela teria a tributação do ganho de capital, que é de 15% até 5 milhões de reais, podendo chegar até 22,5%, mas até 5 milhões de reais de 15%. Essas são as alíquotas que incidem na atividade imobiliária quando a gente exerce isso pela pessoa física. E aí, qual que é a ideia do IBS e o CBS na atividade imobiliária? A combinação desses dois impostos, eles terão uma carga combinada máxima. Há quem defenda 26,5%, há quem defenda 28%. Nesse material aqui, nós estamos considerando 26,5%. Então, essa é a carga total combinada entre IBS e CBS. A atividade imobiliária de aluguel na pessoa, de aluguel, ela tem um redutor de 70% dessa carga tributária. Então, quando a gente pega 70% de 26,5%, a gente tem isso são 7,95%, o aluguel do imóvel, que já existe os 27,5%, somado os 7,95%, a gente passaria a ter uma carga tributária total de 35,5% quando a pessoa física ela aluga imóvel direto pela pessoa física. E no caso da venda, permanece a mesma alíquota de imposto de renda, que é de 15% sobre o lucro, né, como ganho de capital, e incide o IBS e o CBS. Só que para a venda do imóvel, o redutor é de 50%. 50% de 26,5% são 13,25%. Então, quando você soma os 13,25% aos 15% de ganho de capital, a gente vai para uma carga tributária total de venda de imóvel na pessoa física de 28,25%. Tá? Mas daí aí vem um ponto: não é qualquer pessoa física que é enquadrada como contribuinte de consumo. Para que isso aconteça, existem algumas regrinhas. Primeira delas, aquela pessoa física que não ofere, que ofere menos do que R$ 240 mil por ano de aluguel, ela não é enquadrada como contribuinte de consumo. Então, prevalece a mesma carga de 27,5% para venda para aluguel e de 15% para venda. Se a pessoa receber mais de R$ 240 mil de aluguel e esses R$ 240 mil forem oriundos de 3 ou mais imóveis, essa que é a regra. A pessoa física passa a ser contribuinte de consumo, ou seja, mais de R$ 240 mil e oriundos de 3 ou mais imóveis. Existe uma exceção, um mas depois da vírgula, que é se a renda oferida de aluguel ultrapassar 20% esses 240 mil, que são 288 mil reais, a pessoa física já é considerada contribuinte de consumo independente da quantidade de imóveis. Pode ser um único imóvel, se passar de 288 mil reais por ano, a pessoa física passa a ser contribuinte de consumo. E a nova carga tributária se dá dessa forma que está aí. Ok? Com relação à pessoa jurídica, aluguel de pessoa jurídica, como que é hoje a carga tributária, né? A gente tem ali entre IRPJ e contribuição social 10,88% e mais 3,65% de PIS e COFINS. Então a gente chega numa alíquota total ali de 14,53% para aluguel de imóvel, na pessoa jurídica, naturalmente de lucro presumido, né? E como que ficaria isso dentro da pessoa jurídica, o aluguel?
O imposto de renda e a contribuição social não mudam, tá? Pelo menos por enquanto ainda não mudaram isso, 10,88%. Aí entra, combina PIS e COFINS, qual que é a carga máxima? 26,5%. Redutor de quanto para aluguel? De 70%. 70% de 26,5% são 7,95%. Você soma com o IRPJ e a contribuição social de 10,88%, a gente vai para uma carga de 18,83%. E a venda do imóvel, que hoje na pessoa jurídica, entre imposto de renda e PIS e COFINS, tem uma carga total de 6,73, lembrando que aqui é 6,73 não do ganho de capital, como é na pessoa física, mas 6,73 do valor da operação. Qual que seria a nova estrutura tributária? Os mesmos 3,08% de imposto de renda e contribuição social, somado ao IBS e o CBS, e de novo, quanto é IBS e CBS? 26,5%, com 50% de redutor para venda de imóvel, 50% de 26,5%, 13,25%, que somado aos 3,08% do imposto de renda para 16,33%. Reparem que a alienação de imóvel na pessoa jurídica teve um aumento considerável na carga tributária total e final. Então, esse basicamente é o impacto. Ali na última linha, a gente tem o impacto de vender imóvel registrado no imobilizado, né, o que já era ruim, né, você registrar, você liquidar imóvel registrado como imobilizado era de 38%, já era uma operação que, pela perspectiva tributária, não faria muito sentido, foi para 47,25%. Então, esse é um impacto. Então, de forma prática, que muitos clientes nos perguntam, assim, então quer dizer que a partir de agora, obrigatoriamente, eu preciso exercer a minha atividade imobiliária dentro de uma pessoa jurídica? Não necessariamente. O ponto é, se essa pessoa física estiver enquadrada como contribuinte de consumo, muito provavelmente vai valer a pena ela exercer essa atividade por dentro da pessoa jurídica. Agora, se é uma pessoa física não enquadrada como contribuinte de consumo, precisa ser analisado linha a linha, imóvel a imóvel. Vai depender do objetivo desse imóvel, se de fato é manter a atividade de aluguel, se o objetivo no curto prazo é de venda do imóvel, e aí precisa ser avaliado de fato linha a linha, porque no caso da venda na pessoa física, né, é uma alíquota maior, embora ela incida apenas sobre o ganho de capital, né, a diferença do valor de aquisição para o valor de venda. Em contrapartida, na pessoa jurídica, a gente está falando de uma carga tributária que ela incide como base de cálculo no valor total da operação. Então, infelizmente, não existe uma resposta pronta aqui de prateleira se é melhor exercer atividade imobiliária na pessoa física ou na pessoa jurídica. A não ser quando a pessoa física ela é enquadrada como contribuinte de consumo. Tá? E um outro ponto de observação também é que se a pessoa física exercer atividade hoteleira, o que é atividade hoteleira, conceitualmente? São contratos de locações inferiores a 90 dias. O redutor do IBS e do CBS ele deixa de ser de 70% e ele passa a ser apenas de 40%. E basta que a pessoa física tenha um único imóvel exercendo atividade hoteleira que isso automaticamente a classifica como contribuinte de consumo. Então, esse é um ponto de atenção, principalmente para as pessoas físicas que, aqui em São Paulo, por exemplo, isso é muito comum, as pessoas físicas que detêm estúdios, né, para short stay, realmente o momento é muito oportuno para revisitar se realmente continua fazendo sentido exercer essa atividade direto pela pessoa física ou se joga isso para dentro da pessoa jurídica. Ok? Com relação a isso, algum ponto, Rômulo? Essa parte aí da alteração é exatamente a lógica que eu tinha falado de um dos pilares, né? Que aí a gente, igual você bem colocou, Rafael, que a gente já vai para mudança da tributação no consumo, né? Na operação em si. O que eu gosto sempre de ressaltar é o seguinte: imposto de renda e contribuição social não muda nada.
continua na mesma lógica do que a gente tinha antigamente, seja no lucro presumido, na pessoa física somente o imposto de renda, então a gente vai continuar com essa base tributária. O que a gente muda, na perspectiva da operação imobiliária, é a substituição do PIS e da COFINS. Só que aí nós acrescentamos nessa lógica o IBS e CBS, que traz consigo o ISSQN e o ICMS. Então, por isso que a gente traz até novos tributos para dentro da operação imobiliária, que antes a gente não tinha essa incidência, que a gente não tinha o ICMS nem se discute, mas a gente não tinha que seja o ISSQN ali dentro. Então, e qual que foi a lógica de toda a reforma tributária? Por isso que a gente ainda tem, pode parecer ali só, por que é 26,5%, 28%? Porque ainda não tem essa alíquota, essa clareza. Mas a lógica de toda a reforma tributária é o quê? Olha, vou colocar uma alíquota máxima e vou reduzir para os setores, que foi o que você trouxe aí, Rafael. 70, 50, 40, 60, aí depende de cada setor. No nosso caso específico é esse. Só que tem um outro ponto que vai valer muito um olhar detalhado, que é o quê? Na perspectiva de bem, o contribuinte vai poder aproveitar crédito. Então, ele vende ou ele aluga, ele vai ter a tributação, mas ele aproveita crédito também. Então, a depender da operação, a depender do custo envolvido, que seja um crédito de TBI, um crédito de aquisição, na venda ou na alocação, ele vai poder aproveitar determinados créditos. Nós sabemos que é uma atividade que não é geradora de crédito, por exemplo, tal como uma indústria, alguma coisa nesse sentido. Mas ele vai poder aproveitar crédito também. Então, aí está no momento de você estruturar bem a operação, entender ela bem, para quê? Porque ao aproveitar crédito, você diminua aquela alíquota efetiva, que é o que você trouxe ali também. A outra perspectiva que você trouxe também, Rafael, é a incidência do IBS, CBS nas operações realizadas por pessoas físicas, naqueles limites que você trouxe. Então, porque a gente vê muita questão midiática aí, muito post de Instagram aí, os pessoal falando, acabou o hold, ou acabou a pessoa física, acabou os imóveis. Não é bem assim. Que a gente precisa ter uma clareza maior ali, muito nessa perspectiva de débito e crédito, do que pode aproveitar, porque você trabalhando direito, você consegue minimizar esse impacto aí na sua operação. Muito bom, Rômulo. Rômulo, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é interessante e pode ser que ela seja a dúvida de outras pessoas também. Que é, no caso de uma holding que não pague IR pelo fato dela receber distribuição de lucros das empresas das quais ela é sócia, é possível aplicar o redutor de IR no cálculo do imposto na pessoa física dessa holding? Não tem clareza na legislação, tá, Rafael? Nessa perspectiva. E eu entendi a lógica da pergunta, por quê? Porque a holding vive de equivalência, ela recebe o dividendo, ela distribui para a pessoa física. Aqui tem um ponto também que eu já vou chamar a atenção, que se a gente for no texto puro da lei, a tributação do dividendo ele vai dar no nível quando o dinheiro for para a pessoa física. Então, se o dinheiro for para uma holding, a holding investir em outra operação do grupo como uma forma geral, tecnicamente não teria esse distribuição de dividendo. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é o seguinte, olha, é a minha holding, que é a camada que está em cima, que vai me pagar dividendo, porém ela não tem carga tributária em decorrência da operação dela ser meramente uma holding pura, equivalência patrimonial. Não tem clareza na legislação falando sobre isso, a gente não tem isso previsto no texto de lei, mas a hora que a gente puxa já ali para uma perspectiva contábil e tudo, principalmente com uma hold que controla, ela nada mais é do que um espelho da operacional. Inclusive, ela, a depender do nível de controle dela, ela tem até que consolidar os resultados da de baixo no balanço dela. Então, eu acho que há bons argumentos aí para a gente alegar, olha, essa aqui é uma holding pura, ela é meramente com receita de equivalência, controla de baixo, porém a de baixo, a carga efetiva desse dividendo que chegou é decorrente dessa operação da de baixo, que está em 34%. Uma vez que a carga efetiva da operação geradora de dividendos é 34%, eu entro nesse redutor. Acho sim que há bastante lógica jurídica e possibilidade de aplicabilidade disso daí. Perfeito, Rômulo. Pessoal, acho que a gente pode dar início aqui
ao terceiro e último ponto aqui que nós escolhemos aqui como sendo os principais impactos aqui com relação a patrimônio, né, da reforma tributária, e agora com relação ao ITCMD. O ITCMD, que é o imposto que incide sobre qualquer tipo de transmissão de patrimônio, né, seja ela de transmissão não onerosa, né, seja ela uma doação em vida ou por causa mortes. E aqui nós temos algumas novidades que elas impactam de forma muito direta aí o planejamento sucessório das famílias. Primeiro ponto aqui importante é que a reforma tributária, a nível federal, já determinou que os estados, obrigatoriamente, precisam praticar a progressividade do ITCMD. E isso impacta estados que, historicamente, praticavam alíquotas fixas, como o estado de São Paulo, por exemplo, que o ITCMD é uma alíquota fixa de 4%. O estado de São Paulo vai precisar praticar a progressividade dessa alíquota, e o que vai determinar essa progressividade é o valor da transmissão, ou seja, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. Tem um ponto importante aqui, que é um ponto que ele corre fora da reforma tributária, mas nós que estamos nisso no dia a dia, a gente percebe o quanto que isso é um risco real, é que, vamos pegar, por exemplo, o estado de São Paulo. Uma alíquota de ITCMD de 4%. Para algum determinado valor, inclusive, existe o PL já, o Estado de São Paulo já protocolou o PL, que é o PL 7 de 2024, que já determina valores ali para até chegar na alíquota máxima ali de 8%, que fazendo a conversão de UFESPs aí para real é aproximadamente 10 milhões de reais, tá? Percentualmente, é um aumento de alíquota que incomoda, né? Você sair de 4% para 8%, estamos falando de um aumento de 100% percentual na alíquota. Isso é ruim, incomoda. Mas existe, e esse limite, esse teto de 8%, ele é constitucional, né? Os estados eles não podem legislar acima de 8%. E existe alguns projetos, dentre eles um projeto de resolução do Senado, até do Cid Gomes, que é de 2019, se não me engano, que é um projeto que até no início da reforma tributária ele chegou a ser votado chegou a ser pautado para votação, e por motivos óbvios, né, outros impostos furaram a fila aí na reforma tributária. Se a gente parar para reparar, todos os impostos que nós já temos lei aprovada e texto publicado, todas as majorações de impostos até agora, foram todos de competência federal. IR, dividendos, IOF, etc, etc. O que a gente acredita é que vai chegar a hora dos estados, né? E esse projeto de resolução do Senado, ele sugere esse aumento do teto do ITCMD, também progressivamente, até um teto de 16%. Ainda que chegue em 16%, o Brasil continuaria sendo um dos países com o menor imposto de transmissão do planeta. Quando a gente pega economias óbvias, né, não vou pegar nenhuma isolada aqui como exemplo, mas os Estados Unidos, por exemplo, é um país que um não residente nos Estados Unidos, ele a partir de 60 mil dólares, ele já está exposto ao que seria um equivalente a um ITCMD aqui no Brasil, que é o State Tax, a depender do tipo de ativo que ele tiver investido. Só que nos Estados Unidos, que também é uma progressividade, só que lá essa progressividade para em 40%. União Europeia, as principais economias, também progressivo, para entre 40% e 50%, alguns países até mais de 50%. Japão, progressivo, 55%. Chile, nosso vizinho aqui do lado, progressivo, 25%. Quanto que é hoje no Brasil? Hoje, né, literalmente hoje, novembro de 2025, ainda estamos falando de alíquotas fixas aí de 4%, 5%. Então, a gente não precisa ser nenhum cientista político, né, para entender o espaço que existe ainda para essa tributação, a alíquota majorar. Mas mais importante do que a alíquota é o que aconteceu com as bases de cálculo desse imposto. Porque veja bem, não precisa mudar o imposto, né? Basta que mude a base de cálculos. Você tem uma alíquota de 5, incidindo numa base de cálculo de 100, o contribuinte vai precisar recolher 5. Se essa mesma base de 100 é transformada numa base de 10 mil, esse mesmo contribuinte que antes recolhia 5 passa a recolher 500 para a mesma alíquota. E a reforma tributária ela foi muito clara na minha opinião, muito contundente com relação à base de cálculo desses impostos, principalmente com relação a bens imóveis.
A reforma traz que o valor que compõe a base de cálculo para a incidência do ITCMD de bens imóveis passa a ser obrigatoriamente o valor de mercado dos imóveis. E imóvel é um ativo que é razoável, como não é um ativo de natureza de. A gente não trada imóvel, né, o tempo inteiro, é razoável que tenhamos um imóvel por um valor de aquisição, né, declarado na nossa declaração de imposto de renda, por um valor muito assimétrico do que é o valor de mercado daquele ativo. E a base de cálculo passa a ser o valor de mercado. E aí, o que, que o mercado entendeu como solução? Ok, podemos então integralizar esses imóveis dentro de uma pessoa jurídica, de uma holding patrimonial, por exemplo, a gente integraliza valor declarado, o que é permitido, e a partir daí fazemos a doação das cotas do imóvel. E a reforma tributária também previu esse tipo de movimento, né? Em que a base de cálculo do ITCMD passa a ser obrigatoriamente o patrimônio líquido da empresa ajustado a valor de mercado. Ou seja, pouco importa quanto vale a cota da empresa, o que realmente importa é qual é o valor de mercado dos ativos subjacentes que compõem essa cota, né, que formam o valor dessa cota. Então, isso muda totalmente o jogo aí com relação à estratégia de transmissão de patrimônio. E um outro ponto importante também é com relação a bens e direitos recebidos no exterior, seja como herança ou como doação. Os estados aqui no Brasil não tinham, e isso foi uma decisão do STF em 2019, 2020, se não me engano, em que o STF determinou como inconstitucional os estados aqui no Brasil recolherem o ITCMD aqui nos estados aqui referente a bens e direitos recebidos lá fora, no exterior, até que houvesse uma lei complementar específica normatizando essa matéria. E aí a gente entra numa grande bola dividida de que se a reforma tributária já é essa lei específica que normatiza essa matéria, ou se de fato cada estado ainda precisa legislar a respeito de como vai tratar essas questões de tributação e herança recebida lá fora. O fato é que já existe uma instrução federal que devolve os estados essa autonomia de tributar aqui. Então a gente já vê na prática que, ainda que sem a legislação específica, alguns estados já tributando e entregando para a família a responsabilidade de questionar aquela decisão, de recorrer àquele tributo que está sendo cobrado da família. Então, isso também muda de forma considerável toda a estrutura de um planejamento sucessório. Quer dizer, então, que não faz mais sentido termos estruturas offshore para planejamento sucessório? Não é isso, continua fazendo total sentido, né? Até porque quando a gente tem uma estrutura bem instituída em outras jurisdições, a legislação sucessória que prevalece é da jurisdição onde essa pessoa jurídica está instituída. O único ponto é que o fato de fazer a sucessão lá fora não exime a família do risco de ter que recolher esse TCMD aqui no Brasil também, tá? É, trusts é uma estrutura também, uma estrutura sucessória, um contrato, né, que interessante que apesar do ordenamento jurídico brasileiro ainda não fazer a previsão do trust, né, o Código Tributário já prevê a tributação dele, ou seja, ainda não nasceu, mas o dia que nascer já sabemos como que vai tributar. Então, já existe a previsão de como são tributados, né, a transferência de patrimônio por meio desse tipo de veículo, de trusts. E, por último, nós temos aqui, que também foram citados aí na reforma, a Previdência Privada e o Seguro de Vida. A Previdência Privada, ela, ela está saindo dessa reforma tributária, na minha opinião, mais forte do que ela entrou. Porque sempre houve uma discussão, e vem desde sempre essa discussão, se é para incidir o ITCMD na Previdência Privada ou não. Muito em função de um conceito que cada estado tinha o seu com relação à natureza jurídica dessa tal da previdência privada. Isso é investimento ou isso é seguro? Porque se for investimento, precisa incidir o imposto de transmissão e algumas vezes isso até compunha o espólio, né, o patrimônio do decujus ali na abertura da sucessão. E se isso de fato for seguro, não pode incidir o ITCMD e não é para compor o espólio. E aí, só abrindo um parênteses, teve um ponto interessante aqui na reforma que, na penúltima versão do texto,
o texto dizia que o PGBL seriam tributados, o ITCMD, e o VGBL seriam tributados apenas os aportes inferiores a 5 anos. E assim estava a penúltima versão do texto. Na mesma semana, literalmente na mesma semana, o STF formou maioria e julgaram um tema de repercussão, o tema 1412, em que justamente eles precisavam definir a natureza jurídica da previdência privada e entenderam que tanto o P quanto o VGBL têm natureza jurídica de seguro e por isso nenhum dos dois é para incidir o imposto. Até que exista uma lei específica normatizando se é para tributar a previdência privada ou não. Então, o fato é que hoje existe o entendimento de que não é para tributar o ITCMD de previdência privada. Entretanto, ainda dentro de um conceito que sempre vai ter um quê de subjetividade, que é com relação à natureza jurídica da previdência. E o que eu quero dizer com isso? Imagine uma pessoa na reta final da vida dela, liquida tudo, vende tudo que tem, abre um certificado de VGBL, coloca tudo lá dentro, com a pretensão de que essa transmissão vai acontecer para os beneficiários do certificado de previdência privada a zero de imposto, fora do rito de inventário. Isso não me parece factível em função de isso ferir a natureza jurídica do instrumento que, dessa forma, não está sendo utilizado como seguro. Então, é sempre essa insegurança, né, se realmente vai funcionar da forma que a gente espera ou não. Eu sou um pouco. Não acho que na nossa vez nós somos os premiados, né, os sorteados, e que a partir de hoje, né, de novembro de 2025, acabou a discussão com relação à previdência privada. Eu não acho que isso acabou agora, até porque historicamente é uma discussão antiga. Mas hoje existe essa previsão. Ok? E por último, a gente tem um instrumento que, apesar da sua grande simplicidade, né, que é o seguro de vida, o seguro de vida ele também está saindo da reforma muito mais forte do que ele entrou, porque agora o texto traz que o contrato de risco, né, que é o nome que eles dão para o seguro, passa a ser um ativo absolutamente isento do ITCMD. E por que de absolutamente isento? Porque já existia uma disposição legal no Código Civil de que o capital segurado é isento do imposto de transmissão e do imposto de renda para a pessoa física, só que agora eles deram um passo além, né? E tecnicamente, agora entende-se que aquilo que precede a transmissão, que é a propriedade, isso não existe no caso do capital segurado. Né? Uma vez que a gente aporta um recurso numa pólice, esse capital segurado, esse dinheiro, ele deixa de ser propriedade nossa e passa a ser um direito de um terceiro. Então, não havendo a propriedade, não há de se falar de transmissão, né? Então, consequentemente, não existe o fato gerador desse imposto. Então, nem tudo foram más notícias, né? Esses instrumentos, de novo, apesar da sua grande simplicidade, eles têm se mostrados aí bem resilientes, em especial o seguro de vida, bem resilientes e com bastante segurança jurídica aí com relação à isenção desse imposto. Ok? Esses, pessoal, foram os principais impactos aqui com relação ao ITCMD. E daí, Rômulo, se você puder compartilhar um pouco da sua perspectiva aí com relação a como que, efeito prático, né, como que essas mudanças impactam aí os planejamentos patrimoniais e sucessórios da família, eu acho que seria interessante sobre isso. Não, perfeito. Vou passando tópico a tópico aqui, igual você seguiu, Rafael, porque aí a gente vai na mesma linha. A questão da progressividade das alíquotas, né? Nós temos alguns estados no país que já adotam a progressividade, então isso não é algo completamente novo. O que se criou com a reforma tributária foi a obrigatoriedade de implementação da progressividade por todos os estados. Então, obrigatório, mas não colocou data limite para a implementação da progressividade. O grande ponto é que discutiu-se muito, a progressividade, vamos criar uma progressividade para quem tem patrimônios super ricos pagam mais, enquanto patrimônios menores não pagam. E a hora que a gente vai ver na prática ali, por exemplo, que a gente pode pegar o projeto de lei que existe no estado de São Paulo,
esses super ricos são pessoas que têm patrimônios avaliados a valor de mercado acima de 9 milhões. Com boom imobiliário, com propriedades rurais, tudo a gente sabe que imóveis avaliados acima de valor de mercado de 9 milhões não é nada extremamente raro e não é de nenhum super rico aí na perspectiva do que se vem anunciando. Então, essa progressividade ela é uma obrigatoriedade, não uma tendência de ser implementada, só que cada estado vai colocando no tempo dele ali. O aumento potencial da alíquota também é uma discussão muito antiga. A gente tem previsão constitucional de necessidade de resolução do Senado para aumento dessa alíquota, desse teto de 8%, igual você colocou. Já se discute muito aqui. Eu acho que, no médio prazo, porque a gente está num mar aí muito turbulento ainda na perspectiva de tributária, de aprovação de força política do governo, no médio prazo, a tendência é que aumente sim, que pule de 16 para 8, ou de 8 para 16, né? Na realidade, o contrário. Então, a gente tem uma perspectiva muito, muito interessante, mas esse ponto aí, o terceiro ponto que você colocou, Rafael, é um ponto que a gente discute muito, muito sensível na perspectiva de reforma tributária. É aquele exemplo que você trouxe. A variação da base de cálculo tem um impacto muito maior, na grande maioria das vezes, do que a variação meramente da alíquota. Principalmente porque a maioria dos imóveis ainda tem um valor defasado. É isso que veio o pessoal chamando de CPF dos imóveis, nada mais é do que isso. E também não é uma novidade, é uma novidade na legislação, Cadastro Nacional Imobiliário, mas não é uma novidade na perspectiva de operação. A gente está no dia a dia aí, quando você vai na transferências de patrimônios que tem muitos imóveis, ou holdings imobiliárias, alguns estados, por exemplo, Minas Gerais, já adotam a atualização desses valores para fins de TCD. O que é isso na prática? Eu tenho 10 imóveis avaliados a 1 milhão cada um desses imóveis, porém cada um deles vale 10 milhões. Então, na realidade, eles valem 100 milhões, não 1 milhão. O Estado vai lá para fins de base de cálculo do TCD e fala, olha, apesar de estar por 1 milhão, seja na sua pessoa física, seja no capital social de uma hold, nós vamos reavaliar isso aqui, porque vale 10 milhões, vamos cobrar ITCD. Acho que é isso. E como é que o Estado faz isso? Que é a lógica que está por trás dessa legislação. Ele tem uma comunicação com os municípios. Então, eu vou na base de cálculo do ITBI, na base de dados do ITBI, cadastro do município, e vejo quais foram as últimas transações que ocorreram naquela região com imóveis similares. Então, se o seu vizinho vendeu o apartamento por 10 milhões, o Estado sabe, o município sabe que aquele apartamento foi vendido por 10 milhões para se pagar o ITBI e comunica isso para o Estado reavalia os bens. Na prática, é isso que vai ser estendido agora no âmbito nacional. E ele tem um impacto muito, muito interessante também, aí já voltando lá para o que nós discutimos no IBS, na CBS também, porque operações fora de um padrão regular, seja de locação, de arrendamento, também serão fiscalizados com qual base? Com a mesma base, com esse cadastro nacional de imóveis. Então, se a sua hold está alugando um imóvel por 100, mas aquele imóvel deveria ser alugado por 1.000, vai se ter essa análise por meio desse cadastro nacional, inclusive lá na sua receita de aluguel da hold. E o que puxa também é, mas e como é que a União vai controlar isso? Aí é o grande ponto, porque não é só a União. Vocês lembram que eu falei que o IBS, CBS envolve também o ICMS e o ISSQN, são tributos que vão afetar os municípios também. Então, vai ter uma repartição dessa arrecadação para os municípios. Então, vai ser do interesse do município fiscalizar também para que a base aumente na perspectiva de IBS e CBS para ele. Então, essa, de fato, é uma mudança muito grande, é uma mudança implementada que tem que analisar com muito carinho. Os bens e direitos recebidos do exterior também é uma discussão que tem desde a época da Constituição Federal, já teve uma certa consolidação jurisprudencial da necessidade da existência de leis, de uma lei complementar e de leis estaduais regulamentando a tributação desses bens no exterior. Não tinha isso, então não se tributava. A reforma tributária trouxe isso novamente, trouxe à tona a discussão de tributação desses bens. O que a gente vê na prática hoje, de fato, são os estados cobrando disso. Sobre os trusts, para a gente finalizar aqui,
a gente tem a perspectivas dos trusts lá, desde a 14754, igual você colocou, que é a mesma lei que trouxe lá das offshores, que você comentou no início, lá na sua linha temporal, Rafael. Então, a gente varia muito se o trust é revogável ou não revogável, como é que vai declarar, quem declara. Então, não existe no âmbito do direito civil a perspectiva do trust, mas no mundo tributário a gente já tem esse efeito ali desde 2023 regulamentado. Eu acho que aí previdência privada e seguro de vida, você trouxe muito bem, Rafael, os seus pontos foram muito bem colocados e de fato, são instrumentos que também são muito utilizados, vêm sendo cada vez mais utilizados nessa perspectiva de mudança e interpretação legislativa. Ótimo, Rômulo. Eu gostaria de, se você me permitir, Rômulo, de fazer aqui já o nosso encerramento. Nós passamos 7 minutos aqui do tempo previsto. E aos clientes, amigos, colegas aí que estão nos ouvindo, gostaria de agradecer genuinamente pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Estamos totalmente à disposição aqui de vocês para a gente conversar a respeito disso, entender essas mudanças, como que de fato isso vai trazer impactos de ordem prática aí na vida de cada um de vocês. E como mensagem final, para aquelas famílias que desejam de fato perpetuar o patrimônio, o momento ele é muito oportuno e vale a atenção, vale o devido carinho aí ao momento. E quando eu falo que para aquelas famílias que desejam perpetuar o patrimônio, porque nem todas desejam, né? De vez em quando a gente conversa com alguns aí que falam que vão gastar o dinheiro todo antes de morrer. E tá tudo bem, né? Cada um faz com o seu patrimônio aquilo que bem entende. Mas para quem deseja perpetuar o patrimônio, tanto pela perspectiva de operações imobiliárias, quanto a perspectiva de tributação dentro das pessoas jurídicas e principalmente a transmissão do patrimônio, porque a sucessão ela é um processo, um momento certo e obrigatório. Porque se sucessão fosse apenas um momento certo e não fosse obrigatório, também cada família decidiria, né, se que gostaria de pensar nisso ou não. Mas sendo um processo certo e obrigatório, chega a ser contraintuitivo não nos planejarmos para isso. Então, me coloco aqui, em nome de todo o Grupo Avim, me coloco aqui à disposição de todos vocês. Temos o Rômulo como o advogado e sócio da Lacerda Diniz Machado Advogados, que são grandes parceiros nossos aqui, com uma estrutura super completa e que consegue atender as demandas dos nossos clientes aí com a mesma proximidade, com a mesma pessoalidade, com o mesmo cuidado que a gente preza tanto aqui na Avim. Tá? Então, gostaria muito de agradecer a presença do Rômulo, especialmente a presença de cada um de vocês, e contem com a gente, seguimos à disposição aqui.